tipos de força, né? Então, Tá força bom. peso é aquela força que vem. Professora, algum santinho aí tá fazendo muito barulho. Não tá É o acontecendo Enzo. nada. É o Enzo. Ô, Enzo, desliga o áudio. Desliga. Então, a força-peso é aquela coisa que vai depender da massa corporal da pessoa. Não, a massa é a mesma. O peso que vai mudar dependendo da gravidade. Então, a gravidade da Terra, a gravidade de Marte, a gravidade da Lua. Ok? Peraí, que tem agora mais alguém. Misericórdia. Eu acho que é o Matheus, sei lá. É. E aí a gente também viu a força normal, que é a força normal o quê? Que é aquela força. Eu já Professora, desliguei o som. a tela ficou branca. Vocês estão me vendo, gente? Não, a tela ficou branca pra mim. Não, eu tô te vendo, professora. Pra mim, não, Ai, professora. Eu tô vendo você fazendo assim, ó. Pra mim a tela ficou branca, velho. Não, Aí, pra agora você. foi. Não. Oxi, Eu, hein? E a tá gente tem a bugado. força normal. O que é a força normal? A força normal é aquela que vai puxar a gente pro centro da Terra por conta da nossa. Da gravidade que tem na Terra, né, do eixo da Terra, e ela puxa a gente para o centro. Então, essa é a força normal. É a força que faz com que tudo que está na Terra fique, né, encostado no chão tranquilamente, né? Senão a água está flutuando e ia ser uma coisa assim muito demais, né? Então tá, então lá na página 16 a gente vai começar sobre o nosso novo tipo de força. São 4. Força Então a do gente vai atrito. falta duas, que é Ô, a força do professora, atrito. Tô Oi. vendo que isso vai dar um problemão na prova. você falou que na Lua, a Lua não tem um pingo de gravidade, né? A gravidade lá é zero. Então, mas Nunca tirei nota baixa em ciências. mesmo E se a não vai ser pessoa, agora que você vai tirar, né, João? ô, professora, mesmo se a pessoa tiver com uma roupa muito pesada, não vai ter nada Ô, que puxe ela pra baixo. professora, Não, o vai Felipe, interferir. Oi? Professor, o falou Felipe que não não tá te tá conseguindo escutando. te ouvir. Hi, Lorena. Felipe, então tenta sair e entrar de novo. Os outros estão me escutando? Professora, Quem? ele não tá te escutando. Beleza. Professor, ele não tá te escutando, então ele não vai Ah, é escutar o que verdade. você falou. Ô, Felipe, você tá me escutando? É, Eu acho que é porque ele tá com fone, talvez. Talvez, talvez. Porque o iPhone Acredito que dele minha tá... vez. E tô escutando, ué? continuando. E aí, não, qual que era a pergunta? Ah, tá, da roupa. O que vai mudar? A gravidade ela não vai ser alterada. A gente não altera a gravidade de um planeta. Mas o peso da roupa vai alterar. Aí a pessoa vai conseguir o quê? Se ela fica mais pesada, ela não vai ficar flutuando, ela vai ficar mais próxima ao chão. Mas não vai mudar a gravidade do planeta, vai mudar o peso da pessoa. De que vocês estão falando que eu entrei meio atrasada Professora, porque sua meu Google boca Meet mexe não tá vendo? depois que o som chega. É tão barato. É delay de delay, internet. gente. Na página 16, Luiz, Pra força mim, do não. atrito. Muito boa, Tá? Laura. Então, gente, a força do atrito é o quê? A força do atrito, ela nada mais é do que dois objetos. Por que vocês estão fechando essas câmeras tudo? Vocês podem abrir essas câmeras tudo. Professora, Engraçado é eu a tô abrindo o livro professora com online nada, aqui, com um fone professora. Aí assim na ele boca, desliga tudo enrolado automaticamente. na cara. Não, é pra ver se o áudio fica mais consistente, tá normal. Top 10 normal. jogadores de Free Fire. Tá. Piozinho. Só não fica Então, com alguém que tá gritando. Nossa, então João, o tá que tudo acontece? bugado. O atrito, meninos, o atrito ele Então nada tá. mais é do que duas A superfícies imagem. em contato. E quando essas superfícies entrar em contato, elas vão gerar o quê? Atrito. Tá? Atrito. Isso acontece a gente andando, a gente tá o quê? Fazendo atrito no chão. A gente tá andando e o nosso pé tá em atrito com o chão. A maioria dos movimentos nossos é de atrito, tá? Quando a gente pega no celular, isso aqui é um atrito. A gente tá o quê? Entrando em atrito com o celular. Então, tudo isso vai ser a força do atrito. Ela vai o quê? Vai dar impulsionar uma determinada força. Nós, quando a gente fala de andar, a gente está usando a força do atrito para... Peraí, gente, deixa eu só desativar o som aqui. Ai. A gente vai estar o quê? A gente vai estar
fazendo atrito para andar e com isso a gente vai estar, dando força no chão. A gente vai ter funcionando força no chão, assim a gente vai andar. A gente usa a força do atrito quando a gente vai fechar uma porta, a gente usa força do atrito quando a gente vai ligar uma torneira, por exemplo, a gente está ligando a torneira e tá em atrito com a... negocinho de ligar a torneira. Isso tudo é força do atrito, é a gente atritar com outro objeto, através de impulsionar uma força, tá? Só que o atrito em si, ele gera energia, tá? Então, nós temos dois tipos de atrito, que é o cinético e o estático. E também a gente tem a energia cinética e a energia estática. Por quê? Quando um corpo desliza sobre o outro e ele entra em contato várias e várias vezes, ele vai criar uma energia cinética, tá? O que é essa energia cinética? É uma energia que vai ser feita através de movimentos repetidos. Por exemplo, as hidrelétricas. As hidrelétricas, elas fazem a energia através do movimento da água. Então, elas têm aqueles túnelzinhos que a água vai passando. No que a água vai passando, ela vai girando o motor. Ai, não acredito. Vocês não acreditam. Quem vai entrar na aula agora? Quem? Ai, deixa eu ver se ele tá conectado já. Não consigo conectar. Diego. Agora me olhou meu Professor dia. tá? Bem, Salve, salve. Bora fazer um futsal virtual. Melhorou meu dia. Futsal. Vamos fazer um torneio de FIFA. Ai, moleque. Vamos fazer- Chama lá, professor, chama lá, ó. Chama lá, Casa tem o FIFA 18. já tô com o controle na mão, chama lá. Oi, Carol. Tem o FIFA 18 lá em casa. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer um bet virtual. Vocês vão jogar bolinha aí e eu vou dar a atacada daqui, beleza? Vai. Eu vou jogar porque tá na câmera. Correr e pegar a bolinha primeiro, vem. Chama lá no Outro. FIFA, chama lá no FIFA. Turma Chama do no sétimo FIFA, ano. chama no FIFA. Meninos, deixa ele falar. Deixa eu falar aqui rapidão, porque a Carol também entrou agora para não perder tempo. Sobre a nossa aula de educação física. Semana que vem, nós vamos ter aula de educação física por meio do Google Meet também. Como vai ser? Eu vou entrar durante uma vez na semana, não sei o dia ainda específico, pode ser de segunda a sexta. Eu vou entrar, Aleatoriamente. a gente vai trabalhar um conteúdo aqui que eu com vocês, tá? E qual aula que está tendo normal? Ô, Diego, seu áudio tá picotando. É porque esses abençoados estão conversando. Deixa eu falar. Não é não. Meninos, Agora Hoje. melhorou. a minha aula vai ser assim. Ó, a nossa aula vai ser toda semana, vai ser pelo Google Meet, ok? Eu vou precisar do apoio de vocês, porque quando a gente fizer aula, a gente não perder muito tempo e perder o horário do outro professor, tá? E como que vai ser? Vai ser conteúdo igual a gente trabalhava em esquadro. Eu vou adaptar o conteúdo pra gente realizar aqui durante... Professora, é o áudio do Matheus que tá É o áudio do Matheus, né? Matheus, por favor, falhando. dá um toquezinho aí, rapidão, só pra Liga mim. seu áudio. Matheus. Pronto. Aí, Desligou. para essa semana, o que eu vou pedir para vocês? Eu sei que tem muita gente aqui que faz alguma atividade física, mesmo em casa. Eu sei que o Dudu tem um cachorro, sei que... Eu vou caminhando quarteirão. Aí, o João caminha, a Laura tem a Sofia, irmã dela. Eu vou jogar bola lá no Brejão. Professor, eu ando de bicicleta na pracinha quando minha mãe desce com o cachorro, que a gente mora em apartamento. Então, pronto. O que eu quero com isso? A atividade física que vocês executem durante a semana, por exemplo, de quarta a sexta, vocês tirem uma foto ou façam um pequeno vídeo e vão me enviar pelo WhatsApp, tá? Porque para que eu quero isso? Porque eu vou fazer um vídeo com os alunos do maternal até o 9º ano, para a gente divulgar no Instagram da escola. Por isso que eu preciso da colaboração do 7º ano. Porque, igual eu falo, toda semana eu faço um vídeo de uma aula, disponibilizo no YouTube da escola, e eu encaminho também na Agenda Edu,
Toda semana eu faço. Só que ninguém aqui do sétimo. A única que eu acho que fez uma vez pra mim. Não, mentira, eu tô mentindo. A Laura Faneco, Foi e a eu já vi sim, professor. Laila e a Laura que me retornam. São exceções, viu? Então, o que é que eu preciso essa semana? Que vocês façam alguma atividade física, que eu sei que vocês fazem. Tirem essa foto ou façam um pequeno vídeo, pode ser uns 15 segundos, e me encaminhem, tá? Pelo WhatsApp. Lá tem no grupo da sala tem o meu número, que eu vou depois editar e fazer um vídeo final. Aí, semana que vem, a gente vai ser aula aqui no Google Meet. Aí eu vou esperar uma aula que tem aqui, vou entrar aqui, por exemplo, hoje, na aula da Carol, porque a Carol é sedentária, não fala pra ela não faz atividade física. A Carol só sai pra Mentira. comer. Opa, ela tá aqui. Mentira. Gente, isso aqui é mentira. Eu estou faço chocado, caminhada, inclusive professora. até o João Vitor já esbarrou comigo lá na pista de Cooper, quando tava liberado, que agora o prefeito não liberou. Você para de ser falso. Aí, isso aqui eu Ô, professor, mas pra mandar o vídeo hoje. Não precisa ser hoje, não. Vocês têm até sexta-feira, tá? Ah, mas Escolha eu um, vi de boa hoje. escolha um Eu dia. tenho um dia, professor, Não. quando é que mudou? Quem conseguir fazer um vídeo hoje, me encaminha hoje, amanhã ou sexta-feira, tá? Pode ser foto? Então, mas só mais Pode. uma dúvida. Pode ser Ô, qualquer professor. esporte. Peraí, quem falou? O Luiz. Fala, Luiz, depois Pode o ser Matheus. qualquer atividade física. Pode. Beleza. Quer falar alguma coisa, Matheus? Ô, professor, amanhã, quase todo dia, eu tô indo lá no Brejão, lá no campo de areia, porque eles liberou o campo de areia. Aí eu jogo futebol lá. Aí Isso, chamo, pede pra fazer. eu chamo 3 amigos meus. Tá, mas cuidado também, viu? De. Chama eu, Matheus. Chama eu. Ah, a gente vai jogar de máscara. Isso, Lógico. e faz um vídeo, alguma coisa assim, pequeno, aí você me encaminha, que é legal também. Chama eu, Matheus. Beleza? Chama eu. Tia Carol, Oi. aí Uhum. semana que vem eu vou pegar Uhum. pesado na aula pra ela fazer também, pra você fazer, porque tá sedentária, é complicado. entendeu? Faço. Demais. Atividade física. Tá, meus amores? Professora, para de ficar levantando garfo. Exatamente. Isso, Garfo. exatamente. Ô, Gente, professor, oi. não vai nem voltar se for pra fazer com máscara o campeonato lá das escolas, não? Tô numa vontade de jogar Não, campeonato. eu não sei ainda, tá? Tá Se eu bem. souber, mas eu acho que esporte de contato, de aglomeração de pessoas esse ano, acho que não voltam, não. Ué, não vai com Porque- torcida aí pra estar podendo jogar futebol? Aí, oxi. Não, mas, Luiz, vamos supor, no caso, quando a gente está jogando, a gente expele muito suor. A gente tem um contato muito forte de contato corporal. E nesse caso, que é para buscar evitar ao máximo, entendeu? A gente está aqui, que a gente está tomando as precauções, mesmo a gente estando, assim, tranquilo, em um ambiente fechado, agora imagina a gente suando, ali, a gente vai conversar, tipo assim, joga uma gotícula de saliva na pessoa, aí isso é um forte índice de contato, entendeu? Como é que Eu joga acho, com máscara? eu acho que a Foca. gente não volta esse ano com o campeonato das escolas. Mas se Então- voltar, eu aviso antecipadamente para cada um. E Beleza? também, que se voltasse os campeonatos escolares, e teria que voltar os municipais também, né? Que Isso, aí que mora o problema. Exatamente. Se voltar um, tem que voltar todo mundo. Tá? Galera, então é isso, ó. Eu vou devolver a aula para Carol, porque ela tá com tempo curto. Então, Devolve eu, não. eu Não, espero. Não, Mas- você eu vai até espero- meio-dia. Eu espero o registro de vocês aqui, tá? Aí semana que vem a gente vai ter aula presencial pelo computador, né? Tá? Então tá, meus amores. Tia Carol, brigadão. Tá? Obrigadão, você me chamou de sedentária, agora vem com brigadão. Com Deus. Nossa, já tava indo arrumar meus livros ali. Tchau. Tchau, Diego. Precisando, viu? Certinho. Não, o Então, professor meninos, saiu. E aí, professor? Voltando. Pra força de atrito. Bora lá, senão não vai ser daqui meio-dia hoje mesmo. Misericórdia. Tem um monte de Não. na tela. vou A dar gente pra só vai vocês estudar tudo. força de atrito, porque é grandão. A gente vai terminar o capítulo. Bora fazer força de atrito? Não, tem um monte de tarefa. Aqui termina Não, capítulo aqui. continuando. Então, gente, a força de atrito, ela vai ser simbolizada por uma letrinha também. Lembrando que F é o símbolo de força. E aí vai vir duas letrinhas ou uma letrinha embaixo que simboliza. Aí, acompanhando a leitura do livro de vocês, tem umas 3 linhas que estão em rosinha. Aqui, ó. A força de atrito entre superfícies em contato ocorre quando há tendência ao deslizamento ou rolamento, tá? Por exemplo, o carro exerce atrito contra o asfalto, contra
Terra, né? Enzo, você está fazendo barulho, meu bem, desliga o áudio. Não. E é contrária à tendência do deslizamento. Essa força é simbolizada por FAT. F de força, AT de atrito, ok? Ô, E sua professora, unidade no sistema internacional é Newton. Oi. na tarefa que a senhora mandou, eu fiz tudinho, só que aí teve duas que eu não fiz, foi a 5 e uma lá que tava com uns números mó estranhos. E a O meu só 3. teve uma. Eu não consegui fazer, por isso é só a um. Nossa, Mas aí o mano, resto tudo eu A fiz. correção vai ser feita A 5 tá mal fácil também. Não, a 5 não é fácil. Muita gente fez errado. A 5 é de cálculo. E teve gente que não fez cálculo. As duas é cálculo. Eu fiz. Ah, não, pô, você não sabe fazer cálculo não, velho. Na moral. Foi ela. Então, a força de atrito, gente, ela vai estar relacionada ao rolamento e ao deslizamento de objetos. E é nisso que vai alterar o quê? Se ela é cinética ou se ela é estática. Como eu estava falando, a energia cinética gerada pelas usinas hidrelétricas é feita através do quê? Do atrito entre a corrente de água e as hélices de metal que tem lá embaixo. Então, a água passa e vai rodando a hélice. E nesse movimento da água passar e girar a hélice, o que acontece? O atrito. Esse atrito vai gerar uma força que é a força cinética, tá? Essa força é o que gera energia para boa parte do nosso país, né? Que a boa parte do Brasil utiliza as usinas hidrelétricas, tá? E o outro é a energia estática. Sabe quando... Eu não sei se vocês já fizeram isso, porque isso é muito da minha época, né, gente? Mas não sei vocês. Antigamente, aquelas TVs tubão, que são aquelas TVs que tem aquela caixinha atrás, não as TVs fininhas, você estava usando ela, dependendo de um tempo, quando você desligava, se você chegasse perto da tela dela e colocasse o braço, ela levantava os pelinhos do braço. Ou então fazia isso até com o cabelo. Sim. Já fiz Sim. gente, até eu ter minha primeira televisão fininha. Por quê? Aquilo lá é estática. O que acontece? Tá passando energia dentro da televisão, da tela da televisão. Aguento uns Tá belos passando tapão. energia para reproduzir aquela tela. Quando aquela energia para, ela vai gerar o quê? Uma estática. Essa estática também a gente pode utilizar no exemplo do balão. Se a gente pegar um balão e uma roupa de lã e ficar passando a blusa de lã, a roupa de lã que a gente tiver no balão várias vezes e depois levantar o balão na altura da cabeça, ele vai puxar os fiozinhos de cabelo. Por quê? Isso vai gerar uma estática. Tá? E essa estática, ela vai depender do quê? Ela não vai depender dos corpos deslizarem entre si, mas ela vai depender do atrito. Por quê? Aqui no nosso livro, aí na página 16, eles estão mostrando dois exemplos, né? No primeiro, no atrito aqui cinético, a moça está empurrando a caixa de madeira diretamente no chão. Então, ela está gerando o quê? Um atrito entre a caixa e o chão. Gerando o quê? Um movimento cinético, uma força cinética. Já no segundo, que é o estático, a moça ela está aplicando a força na caixa. Só que a caixa não está em atrito com o chão. A caixa está o quê? Em cima de um carrinho. E o carrinho é que está fazendo o atrito no chão. Isso vai gerar uma força estática. O objeto que a gente está empurrando, ele não está em contato direto com o chão. Mas mesmo assim, ele está gerando o quê? Um movimento. E esse movimento é o que vai gerar a estática, tá? Então, o movimento cinético vai ter contato direto. Os dois objetos. Tomou um beijão na boca do cachorro. Misericórdia, minha filha. A Laura tomou. O movimento cinético vai contato direto com o chão. E no movimento estático, não. No movimento estático, vai ter algum objeto que é o cilindro, tá? Não, tá gravando, mano. Meninos, aqui na página 16, vocês vão grifar aonde está falando o atrito pode ser cinético e estático. Vocês podem grifar todos esses dois pontos. Ai. Ok? Eu vou fazer. Professora. Grifa Ó, onde? a Laura tomou uma lembida Na de página bocão aí. 16, os dois últimos tópicos. O atrito pode ser cinético e estático. Vocês vão grifar isso aqui tudo. Tá? Tomou uma de boca. Professora, quanto que a Terra pesa? O peso da Terra depende. O peso Você- da Terra varia. Depende de quantas pessoas existem no mundo. Depende de várias coisas. Mas, A Professora, Professora, não professora. viu? acho que Essa foi a melhor cena da aula hoje.
Não, eu tô gravando, depois eu vou voltar pra me ver. A lembida que a Laura tomou na boca. Pior que o cachorro lambeu o celular. Foi meu celular. Meninos, depois que vocês grifarem, podem virar, tá? Pra página 17. Peraí, ô, João, você fica vendo a Laura? Não, é porque aparece ali Aí na Não, é câmera. verdade, mano, verdade. Meninos, Fica no toque físico aí da na Laura. página 17, a gente tem aqui uma rugosidade das superfícies. O que é isso? A rugosidade das superfícies é o que vai ajudar a ter atrito. Quando você pega, vamos supor que a gente vai deslizar, vou usar aqui o meu lápis e a minha caneta. Elas têm superfícies lisas. Então, vai existir atrito entre eles, porém, o atrito vai ser um atrito leve, porque as duas superfícies são lisas. Olha, Agora, se eu pego... Meu Deus, deixa eu pegar alguma coisa aqui mais... Aqui. Frente. Pega o seu computador. Vou pegar aqui minha agenda. Minha agenda escolar. Aqui do lado, ela é a espiral. E já a minha caneta é lisa. Então, meu lápis... experimento certo. Quando eu fizer o atrito do lápis contra o aspiral, o atrito vai ser maior. Por quê? Eu vou estar mudando o material, então aqui é plástico, e aqui é a madeira do lápis, e o atrito vai modificar, ou até mesmo a minha unha. Aqui, ó, o atrito no aspiral da agenda é maior. Então, quanto maior for a rugosidade da superfície, mais impacto vai ter, mais atrito vai ter, tá? E esse atrito, ele tende também a dar uma freada. Por exemplo, se a gente está no carro e a gente está andando num carro assim a 100 km por hora, numa pista lisinha, o carro vai longe, né, gente? Porque a pista tá lisinha, o atrito deles é o quê? É um atrito mais fácil, mais macio. Aí o carro chega aqui no brejão. Agora, se a gente está com esse mesmo carro, numa rua toda esburacada, cheio de remendo, cheio de buraco. Uma rua do brejão da vida. Isso, Não morre. vai tender a frear. Por quê? Porque o atrito vai fazendo o quê? Um objeto batendo no outro. Então, o buraco, né, o chão que está estragado, né, com os buracos, e o carro. Então, vai ter o quê? Atrito. E vai fazer o carro capotar. Freada, exatamente. Ou no caso, Igual que furar o pneu. Aí o carro vai ficar entrando no buraco, também. batendo Ô, Matheus, liga pedra. essa câmera. Júlia também liga essa câmera. Laura liga essa câmera. Quem quer essa Não, pessoa? ô, professor. Eu não sei. Maria liga a câmera. Maria, Maria, me abandonar. Maria, logo você. Não. Professora, Todo mundo tá com câmera ligada, eu acho. Todo mundo tá com câmera ligada. Ô, professora. O Enzo não tá, não, Enzo. O Enzo. Ah, você já sabe. Ô, professora, quando houve um acidente aqui no Brejão, né, que uma mulher, ela tava vindo mais com uns 90, 80 por hora. E quem passa por aqui, passa 40. E naquela época, ainda o Brejão tinha aquela cratera. Aí o carro dela voou. Tipo assim, porque na hora que ele foi passar, ele bateu. Aí com isso ele ficou, tipo, balançando. Aí ele foi de frente, bateu no outro carro e bateu no pedaço de madeira. Então, no caso, tipo assim, se tem um buraco, então a tendência do carro é parar, ou é ele, tipo, vamos supor... Balançar. Balançar ou virar. Se tiver um desnivelamento do chão, vai ser propício para o carro ou só frear ou realmente capotar. Mas não só se tiver buraco, também o carro capota com outras possíveis, né, situações. O celular do Igor deu um capote. Menino, então continuando aqui, meninos, na página 17. Coeficiente do atrito, também chamado de coeficiente de aderência, tá? É um índice que depende dos materiais que as superfícies são feitas. Por exemplo, uma superfície de pedra vai ter mais atrito, uma superfície porosa vai ter mais atrito do que uma superfície de vidro que é lisa, tá? Onde que eu tava? Ô, professora. Valor maior, oi. Pra empurrar uma coisa, eu não preciso ter a massa maior que a dele, né? Não, a massa que a sua força seja maior.
Não, eu sei. Porque, tipo, ali quando eu brinco de lutinha com meu tio, eu consigo empurrar ele. E ele tem uma força maior que a minha. Né? Não, ele apresenta ser maior que você, mas a força é diferente. Ele não tem mais força que eu, Por não? exemplo, não, a força não depende do seu tamanho. Vamos dar um exemplo aí. Pega o menino magrelo e você, Matheus. Quando a gente estava tendo aula presencial e vocês estavam. A gente tinha as provas lá na quadra, lembra? E os meninos carregavam as cadeiras, não é? Vamos supor aqui que o João Vitor ele vai ter uma força maior para levantar uma cadeira que eu. E eu sou maior que o João Vitor. Porque o que vai depender é a nossa força. Não é o tamanho que a gente tem, é a força. Tipo a formiga. A formiga ela consegue levantar um animal que seja até 4 vezes mais que o seu tamanho. Por quê? Porque a força da Mas, formiga... professor, a gente não vai dar conta de. Entendi. Depende muito, sim, da força. Isso, A aranha depende da consegue- força, Depende não muito da do força. tamanho. Você não vai pegar lá num elefante e derrubar o elefante. Claro que não. Sim. Depende Isso, da eu tô falando força. assim, depende da força, não do tamanho. Às vezes vão ter pessoas que são menores, que têm mais força, do que pessoas que são maiores. A força Uma não aranha depende consegue levantar exclusivamente do tamanho. 100 vezes o peso dela ou 500, se não me engano. Eles conseguem levantar coisas, as presas, né? As coisas que elas matam pra comer. Eles conseguem levantar a gente? E fichinho. Nossa, real. Meninos, Opa! aí na página 17, vocês vão grifar aonde está escrito coeficiente de atrito, que é o parágrafo embaixo desse desenho do homem empurrando o sofá. Tá? E aí abaixo vai ter também uma tabelinha. O que é essa tabelinha? É o coeficiente de atrito dependendo da superfície. Então a gente tem borracha, cimento, até o coeficiente de atrito até aderente à superfície. Tá? E aí a gente vai ter, então, borracha, cimento, alumínio, aço, vidro, metal, madeira, gelo, e aí vai ter o quê? O coeficiente de atrito dele e os valores, né, estáticos e cinéticos, tá? Tudo isso vai voltar, vai alterar. E na força de atrito também tem aquele cálculozinho, que é a força de atrito, então é o F maiúsculo com o AT minúsculo, que é igual à força normal, que é dada em Newton, vezes, né, o coeficiente do atrito. Então, é aquela formulazinha básica, tá? Sempre a força igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. Esse cálculozinho ele nunca muda, vai mudar só dependendo da força que vocês estão aplicando sobre ela, ok? Podem virar a página para o último tipo de força, que é a força elástica. A força elástica, gente, ela é basicamente o quê? Um objeto que ele vai ter tendência de ser arqueado, ser puxado, ser flexionado, ser comprimido. Ele vai ter todas essas características, tá? Porque quando a gente fala em uma coisa elástica, a gente lembra o quê? Pra mim, gente, sou goiana, raiz. Eu lembro daquela liguinha de pamonha, né? Então, o quê? Uma coisa elástica, gente. Uma força elástica é algo que vai sair do seu estado normal, mas vai ter o quê? A propriedade de conseguir voltar. Isso é algo elástico. Então, quando a gente pega uma liga de cabelo e prende, a gente está usando a força elástica. Oi. A fibra do nosso corpo é elástica, né? Tem umas pessoas que são mais e as pessoas que são menos. Depende da quantidade de colágeno que a gente tem no corpo. A orelha é elástica, né? O que A orelha. fazer, Não é que a orelha é elástica. Nossa, É porque a nossa pele tem esse Cartilagem. efeito. Não, a orelha é cartilagem. Mas isso de ficar puxando é a pele, porque a gente tem essa propriedade da nossa pele ser elástica devido à presença de colágeno no nosso corpo. E aí, quem tem bastante colágeno, a pele estica muito, e quem tem pouco colágeno, a pele já é mais firminha. Professor, a senhora já percebeu que quando a gente vai pegar assim na orelha e ficar dobrando, chega um certo ponto que começa a doer, arder? Nossa, será por quê, né? Não sei. Por que será, mano? Será que é porque eu tô apertando muito minha pele? Né, velho? Será Então, que é isso, mano?
Então, uma força elástica é algo que vai ser o quê? Comprimido, vai ser apertado, vai ser flexionado, tá? Isso é uma força elástica. E a gente tem a força elástica não só feita de materiais como liguinhas de elástico e tudo mais. A gente também tem o fator de metal, como a mola, por exemplo. A mola, ela é um fator elástico, né? Ela é uma força elástica que está presente aí num outro tipo de material. Então, a gente tem o quê? Uma mola lá, tipo, molinha de prendedor, molinha de... como é que fala, gente? Eletrodoméstico. Ô, E ela é o professora, quê? aqui no livro tem, ó. O quê? Mola. Isso, no nosso livro tem. No nosso livro a gente tem, né? As molinhas aqui. O aspiral. Ô, Luiz. Torcendo pra não vir um para casa de inglês. Luiz. Então, o que vai acontecer, gente? Essa força elástica, Sai um pouco. essa força elástica, ela vai Que? cair nos objetos, né? Existem vários objetos. O que é isso aí, ô Luiz Eduardo? João, por que você fechou a câmera? Matheus, Eu fico Laura, horas e Júlia? horas fazendo Ô, stream. Luiz, olha aqui na minha Não entra câmera. ninguém na live. Do nada tem um gato miando. Eu Visita, ó. O que foi? Ah, o gato miando sou eu, né? Não, no caso é a Meu Nossa. Deus, mano. Que... Meu não- João Vitor, Laura, Matheus, Abra... Gente, eu vou ficar meia hora aqui pedindo pra vocês abrirem essas câmeras. Depois eu vou ter que repor essas aulas. E vai ser o quê? Culpa do João Vitor, da Laura, do Que, Matheus, da Júlia. Vocês ficam vendo. Não, é Não porque tem eu nada apertei ruim. na agenda Edu, aí eu fui, aí já que eu apertei na agenda Edu sem querer, eu aproveitei pra ver se tinha para cá de inglês. Então, meninos, aí na página 18, vocês podem grifar o primeiro parágrafo aí que tá falando sobre a força elástica, tá? Então, ó, essa restituição ocorre por conta da força Professora, esse elástica. aqui que é força elástica, ó. Aqui, ó, esse aqui que é força Luiz, eu não elástica. tô vendo nada, meu filho. Ó meu dedo, aqui, ó. Aqui que é força elástica. Na verdade, isso aí é mobilidade, graças aos ossos que a gente tem. Não, é força elástica. Não, mas tudo Você bem. foi um Jobson. Claro. Tá. Então, a força elástica, ela também vai ter um símbolo, né, que é o FEL, né, de força elástica, tá bom? O rabo do gato passou aí na frente. What the fuck? Pronto. Pera aí, rapidinho. A Júlia falou assim, ó, meu celular tá carregando, por isso a câmera tá desligada. Ela deve estar dormindo, foi dormir 3 horas da manhã. Né? Deve estar Não fala dormindo. nada, galera, não fala nada, porque a câmera da, Ela- porque o áudio da professora tá desligado. Ela dorme 11 10 horas da noite. Vocês podem parar de falar mal de mim. 10 horas O do áudio da dia. professora Ô, Júlia, tá eu desligado, tô- não fala nada. Ô, Júlia, eu tô ligado que você dorme 10 horas, acorda 3 horas da manhã. Eu tô ligado. Continuando. Ontem, ela Gente, dormiu 3 horas da celular manhã. está carregando, ó, o celular tá carregando, não é desculpa, porque o celular, quando ele tá carregando, ele tem todas as funções funcionando. Tem, Verdade. professora, quando tá muito baixo, pelo menos o meu, quando tá muito Por baixo, que começa que a carregar, o meu não liga a quando câmera. o Tá, celular mas da tá Júlia tá carregando, carregando e ela fala que vai jogar Free Fire? Continuando. Então, a força elástica vai ser representada por FEL e também é dado em Newton, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, tá? E a força elástica, gente, ela vai depender da aplicação do material. Quanto mais maleável for o material, mais elástico vai ser. Então, se for de borracha, vai ser muito mais maleável do que uma mola de metal, tá? Porém, a mola de metal também vai apresentar elasticidade, mas não vai ser tão maleável e tão elástico quanto um outro tipo de material, ok? Até a nossa pele mesmo, ela não é tão elástica quanto vários outros tipos de material que não Professora, eu sei fazer a lança da barriga, eu sei mexer a minha barriga, eu sou elástico. Não, Luiz, não faz não, Vai, não, por favor. Não. Eu vou ter que trocar meus olhos. Meninos, aí na página 18, grifem também o parágrafo que tá, o 1, 2, 3, o terceiro parágrafo. Pode deixar. Pode deixar. Ela tá o quê? Não, deixa não. Meninos, Deixa não. Não deixa. Não Não deixa.
Gente, o terceiro parágrafo, eu tô contando com esse que tá em rosa, viu? Então, é o primeiro parágrafo que vocês grifou, o que tá em rosa, e aí vocês vão grifar o terceiro. Professora. Já foi, eu grifei o pequenininho, a força elástica é diretamente proporcional. Já foi. É o outro, debaixo do quadradinho rosa. Tô zoando. E lembrando que, novamente, aí, o quê? O cálculo, como eu disse, é sempre para vocês. A força que a gente quer, seja elástica, seja de atrito, seja normal, vai ser igual a... Aqui é o coeficiente de elasticidade vezes a deformação, tá? A deformação vai ser a curvatura, vai ser a flexão que aquele objeto vai ter que fazer, ok? Agora, virando a página lá para a página 21... E aí, a aula acabou porque tá nas atividades. E tchau. Não, querido. Maldade, hein, professora? Ai, Só pulou atividade, então. Não, essa atividade vocês vão fazer, mas não agora. Aí, pelo menos isso. Para A casa. gente vai chegar no último tópico desse capítulo, que é sobre máquinas. Máquinas simples. Só que quando a gente fala de máquinas simples, a gente não está falando de um trator, por exemplo, tá? Quando a gente está falando de máquinas simples, a gente está falando de objetos, utensílios que nós utilizamos no nosso dia a dia tranquilamente. O resto das páginas é tudo atividade. Por quê? Essas máquinas simples, elas foram definidas, esse conceito foi definido por Arquimedes, né? Então, a gente teve Newton e teve Aristóteles, que ajudou com os conceitos da física. Já no conceito de maquinário, foi o filósofo grego Arquimedes, por isso que a gente tem os princípios de Arquimedes, porque foi ele quem começou a criar esses conceitos de alguns objetos, como as máquinas simples. As máquinas simples, gente, elas são alavancas, polias, parafusos, elas têm o sistema de roda, de alavanca, de eixo. Tudo isso é classificado como máquina Peso simples. de papel. Então, por exemplo, cadê? A minha tesoura, ela vai caracterizar como uma máquina simples, tá? Por quê? A gente vai ver nas próximas Que Deus páginas. quis. Por conta do movimento que ela tem, tá? O movimento que... Eu vou até deixar ela aqui para usar ela aqui, aqui. professora, ó, O movimento que... lapiseira. O movimento que a tesoura vai fazer. Então, máquinas simples, elas são o quê? Tudo isso que vai desenvolver roda, eixo, que vai ter um ponto de eixo de inclinação, tudo isso. E elas vão servir para fazer maquinários simples até maquinários mais complicados, como uma bicicleta, um patinete e até mesmo um carro, ok? Aí, na página 21, em máquinas simples, vocês podem grifar todo o segundo parágrafo de máquinas simples, tá? Segundo. Máquina simples. O Que vai primeiro e falar- o segundo parágrafo todo. Parágrafo. 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 Aonde está falando assim, o uso da expressão máquina simples veio do trabalho do filósofo grego Arquimedes sobre alavancas, polias e parafusos, até lá no final. E termina com alavancas e Professora, polias. Oi. você falou Arquimedes e eu lembrei do a cúpula redonda, alguma coisa assim. Mas a Excalibur realmente existiu? Excalibur é o quê? Excalibur é uma espada. É uma utilizada espada. por rei Arthur. Arthur. É uma espada que ficou Ah, presa tá, eu numa lembrei. A pedra, Netflix tem uma série sobre ela. retirada por um- É tipo Deixa eu o pesquisar martelo aqui. do Thor, sabe? Você tinha que ser. E aí Arthur retirou Mano, a espada, eu não aguento mais, ele velho. se tornou o rei. E Eu fico horas e horas fazendo stream. Professora, tem Excalibur no nome de cerveja. Não entra ninguém na porcaria da live. Aí quando entra, Matheus, ó, o palavreado. Então, aí, maquinário simples, a gente vai começar a entender as peças que fazem parte desse maquinário. Então, o primeiro é a roda e o eixo. A criação da roda, pra gente, é só mais um objeto, é só mais uma função que a gente tem no carro, que a gente tem no carrinho de mão, Uau, que a uma gente roda. tem em qualquer canto, a roda. Mas quando a roda foi criada, gente, foi tipo a invenção do século, foi tipo pra gente a internet, tá? Uau! Porque quando eles conseguiram criar a roda e começar a utilizar isso, para eles foi a descoberta do milênio,
porque auxiliou em várias atividades, tá? Então, aqui, existe evidência... Sério que antigamente ninguém pensou em fazer um círculo e uma bolinha assim no meio? Ô, professor, não. Sim, João, eles pensaram tanto que eles fizeram uma. Professor, Antigamente, Tô falando era antigamente. Se não ouviu, Verdade. aí já a culpa não é minha. Meninos, antigamente era sociedade primitiva, então eles não tinham pensamento científico e estrutural que nós temos hoje em dia, né? Isso foi tudo construído por meio de evoluções. Então, os primeiros traços de a criação de uma roda foi em 3.500 antes de Cristo. tá, Então, poxa. faz um tempinho aí que esse Professora. sem roda. É tipo assim, a gente fica humilhando o pessoal de Tem mais de antigamente. 3.000 anos. A gente fica humilhando o pessoal de antigamente que eles não tinham criatividade e tal, né? Aí a gente que hoje em dia com iPhone 11, vem um cara aqui do futuro, ele pensa que a gente tá com Nokia. É tipo isso. É tipo isso. Pra gente, no futuro, Aí ele fala, vai ter... ô meu irmão, você tá com Nokia, velho? Olha aqui, eu já tenho um iPhone X51. Quando começou a ver a criação, aqui no nosso livro até tá falando, né, que uma dessas primeiras criações da roda foi um pote que chamava Bronocice, tá? É esse pote aqui, que ele foi o início da simulação de que seria uma roda, antes deles conseguirem criar uma roda propriamente dita, tá? E lembrando que antigamente as primeiras rodas elas eram feitas a partir de pedras, né, que eles poliam as pedras, ou até mesmo de madeira, tá? E aí, a roda ela pode ou não, né, ser conectada num eixo que tem a finalidade de transmitir uma força. Então, por exemplo, um carrinho, a gente está no supermercado, a gente tem o quê? 4 rodas no carrinho. Ele vai o quê? Transmitir uma força. A gente está empurrando o carrinho, coloca os objetos lá dentro e empurra. Então, ele vai ser ligado a algum eixo, tá? A roda da bicicleta, a gente tem 2 rodas e a gente empurra ela. A roda de moto, o motor, a gente acelera, impulsiona o motor e o motor faz as rodas girarem. Então, tem que ter um eixo para fazer aquelas rodas girarem, ok? É verdade. E elas sempre atuam no movimento de rotação, né? Como a Terra mesmo. A Terra tem um movimento de rotação, elas também atuam no movimento de rotação. E quanto maior o raio de uma roda, maior o troque produzido por ela. O troque é tipo a velocidade, o movimento que ela está realizando, ok? Meninos, aí na página 21... No tópico aí de roda e eixo, vocês vão grifar o segundo parágrafo de roda e eixo, tá? Tá falando, uma roda pode ser conectada até produzido por ela. Professora, Hello. já é quase 11 horas. E eu já falei que eu vou terminar... Eu não vou acabar a aula 11. Eu vou acabar a aula na hora que eu chegar no conteúdo que eu preciso chegar. Tá? Daqui, acho que 2 páginas, porque o resto é toda atividade. Eu vou terminar o conteúdo hoje. Caraca, mano, essa tirada aí. Nossa E senhora, o vou Luiz ficar até a câmera reclamando. desligada. E o Luiz reclamando e tá deitado na cama, Luiz. Você pode levantar pra você prestar atenção no livro, assim, você não vai conseguir ficar lendo o livro e O grifando. livro tá na minha frente, eu tô de joelho. Oxi, Não dá, tô não. deitado, mas eu tô com o joelho levantado. Então, a roda ela posso é pegar. caracterizada por esse movimento de rotação, né, que ela vai estar fazendo em relação à superfície que ela estiver, tá? E os primeiros dispositivos mecânicos, juntamente com a roda, foram bicicletas, patinetes, carrinhos de mão, motos, bicicletas, tudo isso foi criado, né? As carroças, na época, tinham um outro nome. Também. Na época, inclusive de Jesus Cristo, que eles faziam disputa, tipo numas carroças, só que eram umas carroças bonitas. Uns carros assim bonitos, uns carros de guerra, bonito até que eles tinham. Tudo isso que auxiliou também na guerra, no caso, né? Eles criaram a roda e utilizou ela na guerra para, né, combater os seus inimigos. Então, antigamente, o transporte deles era único e exclusivamente animal. Com a criação da roda, isso ajudou a vida não só do ser humano, mas também do coitado do animal. Peraí que eu vou mudar de lugar aqui, que minha bateria tá acabando. E podem virar a página para 22, onde a gente vai falar sobre o segundo, que é o alavancas. Tá? Obrigado. Gente, o sistema de alavanca é muito simples. O que vai consistir uma alavanca? Um ponto de apoio. Simples. A alavanca, ela vai o quê? Pender para um lado ou para um outro, tá? Um sistema de alavanca. Aqui no texto, aqui no livro, por exemplo, tá usando a gangorra, né?
Aí aqui vai também até aquilo que o Matheus tinha perguntado sobre força, sobre... O que ele tinha falado também? O tamanho da pessoa vai diferenciar. Por exemplo, na primeira imagem, o ponto de apoio da gangorra está centralizado, então está no meio. E tem aí duas crianças sentadas que apresentam ter o que? A mesma força, o mesmo peso. Já na segunda imagem, tem um adulto e uma criança. E nisso, o ponto de apoio mudou. Por que o ponto de apoio mudou? Se continuasse com a gangorra e o ponto de apoio no meio, o adulto seria mais pesado. Então, que a criança ficaria elevada e o adulto ficaria inclinado para baixo. Porque a Aí força seu que o primo vai lá e pula em cima da gangorra e te joga. Ô, professora, Oi. eu sempre fui mais gordinho que meu primo, né? Sempre. Aí quando a gente ia brincar em gangorra, a gente chamava isso daí de castigo. Que o outro ficava lá em cima e tinha medo de descer. Que aí um era mais pesado que o outro, sabe? Ah, sei, que você prende a pessoa lá em cima. Aham, aí não deixa ela sair, ela fica chorando lá. Já passei muito por isso. Não, professora, foi ao contrário. Hashtag Carolina Meu primo Bullying. pulava. Meu primo pulava. Na gangorra, eu pulava. Meninos, o sistema de Isso aí é alavancas... aquele bullying saudável, né, gente? Né? Não existe bullying saudável. Não existe, não. João, Laura... Gente, é sério. Os alunos que estão com a câmera fechada, eu vou dar falta, viu? Eu não, professora. Eu vou dar falta. Não. Então, o sistema de alavancas, ele também foi proposto por Arquimedes. Arquimedes também estudou isso. E o sistema de alavanca, gente, ele foi desenvolvido no século III a.C. também, tá? Tudo isso veio antes de Cristo, esses estudos iniciais, tá? E aí, o que acontece? Acompanhando aí o primeiro parágrafo do livro de vocês, está dizendo: ela consiste em, pelo menos, uma haste rígida e um ponto fixo. Em um determinado ponto de alavanca é aplicada uma força e em outro está o objeto que sofre a ação. A alavanca serve para multiplicar a força exercida sobre um objeto, tá? Sabe, eu não sei se vocês já Pode grifar? contato. Pode grifar esse primeiro parágrafo. Eu não sei se vocês já tiveram contato com aquela ferramenta chamada pé de cabra. Já. É o macaco que chama também? Não, macaco é outra coisa. O Ah, pé não de conheço, cabra, não. ele explica basicamente o sistema de alavanca. Porque a gente Pé quer de cabra. alguma coisa. Aí ele tem, tipo, uns dentinhos, assim. Aí encaixa no objeto que ele quer e a pessoa pisa, ou até mesmo com o braço, quem dá conta, vai empurrando. Isso é um sistema de alavanca. Conheço o pé de O cabra. pé de cabra tem apoio no objeto que ele quer e depois ele sofre o quê? Pressão, a multiplicação da força no cabo do pé de cabra. E nisso arranca o objeto, ou a peça, o que ele quer retirar do... Ele tem também gancho, 2 ganchos aqui no final, né, professora? Não, esse gancho fica na frente. Aí esse gancho prende no objeto que você quer e você empurra e arranca. Não, eu sei. O pé de cabra, ele é assim, não é? Tem assim, não fica? Não, ele é reto, ele é meio curvadinho e na ponta... Pesquisa aí, professora. Então, ele não é desse jeito assim, mais ou menos? Ele é reto aqui e aqui tem os negócios aqui, né? Os dentes dele, assim. Que ele fica batendo, aí dá pra arrancar prego e tal. Então, aí você tá falando Compartilha a tela aí com ele. Não, o pé de cabra, que ele é reto e tem os coisas aqui no dente dele aí que ele faz. Ah, tá, entendi. Isso fica atrás do negócio do martelo. Ele faz isso que você tá específico. falando é atrás do martelo. Mas tem mas o que tá falando tem um sozinho. Esse é o pé de cabra. Então. Esse é o pé de cabra. E aí, então o pé de cabra, ele é basicamente um sistema de alavanca, porque a gente encaixa ele no objeto que a gente quer e impulsiona a força para que aquele objeto arranque. Então ele tem um ponto de apoio e tem a multiplicação da força, tá? Então, a força exercida sobre o pé de cabra vai arrancar o objeto que a gente quer. E isso é um sistema de alavancas. Porém, ainda assim, no sistema de alavancas, a gente tem a força potente e a força resistente. A força potente é o local onde a gente vai impulsionar a força. E a força resistente é o local que vai sofrer a ação. Por exemplo, vou utilizar bem aqui o exemplo da tesoura. Aí a gente tem, né? Além da força potente e a força resistente, a gente tem a interfixa, a interresistente e a interpotente. O que vai alterar em todos esses sistemas de alavanca? Aonde é o ponto de apoio.
Na interfixa, se vocês acompanharem com o desenho, o ponto de apoio é no meio da tesoura. Então, por exemplo, a minha força potente é aqui no cabo da tesoura, o vermelho, onde eu estou fazendo a força, não é? E a minha força resistente... E a minha força resistente vai ser aonde? Aonde a lâmina está cortando o papel. Então, eu tenho a força potente, o ponto de eixo e a força resistente, tá? Já no interresistente, aonde que vai ficar? Na frente. Aqui está usando o exemplo do carrinho de mão. Então, o que acontece? O ponto de apoio é aonde? Na roda do carrinho de mão. Aonde a gente está pondo a força? No... Ai, gente... Naquele cabo, né, que a gente levanta e que a gente controla o carrinho de mão, é onde a gente está colocando a força potente, onde a gente está empurrando. E a força resistente, né, é em si a parte de dentro do carrinho de mão. Então, na interresistente, o ponto fixo fica no final. Já na interpotente, o ponto de apoio vai ficar no começo. Um exemplo é uma pinça. Aqui no livro a gente tá tendo o exemplo de uma pinça. Quando a gente aperta a pinça, o ponto de apoio... Ih, minha pinça tá longe, senão eu usava ela aqui também. No movimento de pinça, o ponto de apoio vai ser no início da pinça. Aqui, no meio dela, a gente vai estar fazendo a força potente. E o que a gente estiver pegando para arrancar, para pressionar, vai ser a força resistente. Ok? Professora, Dúvidas? eu tenho uma dúvida meio tipo assim. Professora, exemplo, se tem aula que eu não vou poder ligar a câmera, porque eu estou no Tô PC. voltando? A professora caiu, eu acho. Professora, Voltei? voltou. Aí voltou. Voltei! Vocês ouviram pelo menos até interpotente? Não? Não, nós só ouviu a pinça e do nada caiu. Isso, então o sistema de pinça é Então. o ponto de apoio fica no início, no meio dela, onde a gente aperta, é a força potente, e o objeto que a gente vai arrancar, seja um pelo, seja uma pedra, uma linha, vai ser a força resistente, ok? Então, no sistema de alavancas, a gente tem o quê? Ponto de apoio, força potente e força resistente. Esses três a gente tem. E aí a gente vai definir se é interfixa, interresistente ou interpotente, dependendo de onde está o ponto de apoio, tá? Tem uma tarefinha que vai ter umas explicações melhor, uns exemplos a mais sobre alavancas, tá? Meninos, aqui no sistema de alavancas, eu não vou pedir para vocês grifarem interfixa, interresistente, interpotente, porque já está em colorido, tá? Mas, se vocês quiserem fazer algum pontinho, ou algum estrelinho, ou algum asterístico, nos quadradinhos é melhor, tá? E agora eu estou Professora, tá olhando vendo lindamente aqui? para o Tá me queixo do vendo? Igor. Hã? Tá me vendo? Não tá te vendo. Quê? Não, eu tô lá embaixo. Tem 2 Enzo aqui. Professora, Agora eu tô te vendo. professora, Oi. Ah, vou acertar aqui. tipo, tem algum problema assim, tipo, algumas aulas eu não poder ligar a câmera? Porque você falou que ia É porque quando não liga professora, a câmera... Professora, é pelo fato de que quando você tá no PC, é impossível ligar a câmera no Meet. isso mesmo. Ué, mas eu estou no computador, estou no Google Meet, estou com a câmera ligada. Professora, o meu e do Enzo, quando a gente tá no PC, agora eu tô no celular, mas quando a gente tá no PC, não liga a câmera por nada. Então, você vai fazer assim, entre em contato com o Jorge, que o Jorge é ótimo nessas coisas eletrônicas e ele sabe ajudar. Teve um aluno do sexto ano que ele ajudou, que não estava conseguindo ligar a câmera. Porque assim, se você não ligar a câmera, como eu comprovo que você participou da aula? Eu vou ficar com o negócio com o Áudio, microfone. fica com o áudio ligado. Aí, eu tô dando aula e você tá lá, Boiando. sei lá, Ué, o áudio brincando, ligado, boiando, rodando. Você pode estar deitado dormindo, então eu preciso comprovar que você está aqui. Professora, eu fico com o áudio ligado. Oxi. Oxi. Júlio Urbano. Grifem também o terceiro parágrafo da página 22, onde fala sobre força potente e força resistente. Ai, nossa, eu sempre cliquei na câmera errada.
Gente, eu quero apresentar pra vocês meu novo melhor amigo aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Meu Deus. E aí vocês Aqui, ó, podem é virar a ótimo, ó. página. Olha que boa. Ele sempre me copia em tudo. Quer ver, ó? Ai, ai. Depois que vocês grifarem, vocês podem virar para a página 23, onde vai falar sobre plano inclinado. E plano inclinado, gente, outro que? Princípio de Arquimedes. Porém, plano inclinado, aí tá. Luiz, atenção na aula. Professora, eu áudio do Enzo. O Enzo, desliga o áudio porque tá fazendo barulho. Então tá, então vamos lá. Plano inclinado. Gente, o plano inclinado nada mais é do que uma situação, um objeto, uma planície que está inclinada. Pode ser 90 graus, pode ser 45 graus, pode ser 30 graus, pode ser 120 graus, mas ela está inclinada. O maior exemplo que a gente tem de plano inclinado, ou de superfície inclinada, é as pirâmides do Egito. As pirâmides elas foram construídas há anos, milhões de anos atrás, e construídas para aquela época num formato estranho, né? Porque, né, sei lá, vamos fazer 3 pirâmides aqui, do nada, 3 triângulos no Egito. Então foi um pouco complicado na época. Mas as pirâmides... Professor, como que eles construíram isso? De dentro para fora. Tijolos. Eles usavam blocos, né, de pedras e rochas e eles construíram ela de dentro para fora. Por isso que eles conseguiram fazer ela inclinada. Então, eles foram tipo construindo um castelo de cartas. Coloca a base e vai afunilando isso de dentro para fora. E aí, eles conseguiram construir as pirâmides. Mas ela é só um andar gigantão ou ela tem mais andares? Não sei, mas eu acredito que ela tem andares. Ah, tá. Porque se fosse gigantona assim pra cima, não teria como. Teria. A gente vai ver na próxima página, inclusive. Teria como. Ah, mas nem que Porque deve te eles dar podem vida. levantar o objeto. Mas, então tá. Então, o plano inclinado mais conhecido que a gente tem são as pirâmides. Porém, a gente também tem ruas que são mais inclinadas. Vamos dar o exemplo. Acho que todo mundo já viu, gente, a rua lá do Shopping Tropical. Se você tiver... Nossa, é verdade. Descendo, É muita verdade. Aquela rua é super inclinada, gente. Super inclinada. Pra eu subir aquilo lá... Se você tiver de bicicleta, eu desço da bicicleta e subo a pé empurrando mesmo, porque não vou pedalar. Não, professor, e outro lugar. Sabe quando você tá indo lá pro lugar onde tem um tantão de apartamento, onde é o... Ah, o filosão? Container? Ah, sei. Então, naquela subida lá, é impossível subir de bicicleta. Sei, perto Impossível. do aquário. Lá também é o quê? Um plano inclinado, pra antiga choperia do IP. Lá também é um plano inclinado. E esses planos inclinados, eles vão depender da localidade do local. Por exemplo, em Minas, é uma região mais montanhosa. Então, as pistas de Minas Gerais, elas são mais o quê? Acompanhando, mais curvadas por conta das montanhas. Já o DF, o Distrito Federal, ela é uma planície retinha, tranquila e, né, tá lá de boa. Aqui para nós de Goiás, nós já temos um plano levemente inclinado. A gente não é tipo, nossa, que montanhas enormes que a gente tem que atravessar, mas é um plano levemente inclinado. Então, tudo isso aqui vai definir o grau em que o objeto tá. Se ele tá inclinado, 90, 45, 30, tudo isso é um plano inclinado, tá? Então, ele nada mais é do que uma superfície que liga 2 locais com diferenças de altura, tá? Uma rampa, por exemplo. Uma rampa é uma superfície inclinada. Ela começa mais baixa e vai levantando, ok? Meninos, aí em plano inclinado, vocês também vão grifar o primeiro parágrafo todo. Tá? E aí, como eu tava falando... De verdade, eu acho que é a matéria que eu mais entendo de ciências. É isso que eu ia perguntar agora. Vocês estão entendendo até aí a força elástica? Facinho. Roda, a criação Sim. da Ô, professora, roda. dá que é pra grifar mesmo aqui no plano? Primeiro parágrafo, né, professora? Primeiro parágrafo. Quem tá mandando um negócio no chat carinha e fazer live, essas coisas? Quem tá mandando? E por que tá mandando tô com fome, tô com
fome, tô com fome. Não, gente. Porque tá com fome, tá É o com povo. fome, tá com É fome. o O chat é para comunicar sobre a aula, tá? Não é conversa aleatória, não. Eles estão conversando de Porque não toma fome. café da manhã. Então, meninos. Não tem nada de diferente entre mim, não? Oi? Professora, Oi? Oi. eu só não entendi daquela força cinética, é isso? Força cinética? A força cinética ela vai ser derivada através do atrito. O atrito de dois objetos ou atrito de duas forças. Como, por exemplo, a água nas hélices que tem nas usinas hidrelétricas. Aquele atrito dela vai gerar... Se você pegar a sua mão, Laura, e ficar esfregando ela por muito tempo, o que vai acontecer? Ela vai esquentar. Ela vai Ela esquentar. vai esquentar, não é? Isso é energia cinética. Quando a gente Ah, esfrega na mão, a professora. gente está fazendo um atrito. E esse atrito que a gente está esfregando vai gerar o quê? Calor. E esse calor é proveniente o quê? Da energia cinética. Aí Professora, eu depois lembro você que. tá ligada. Oi. Eu não sei se isso é verdade, mas tinha pessoas que pegavam a meia e esfregavam naquele tapete, sabe? Peraí, É um fala de novo. tapete diferente, que fala que dá energia cinética. Só que eu não sabia nem o que era. Ah, esqueci. Quando você lembrar, você me informa aí. Tá, porque eu não digo meu já não. Então, meninos, sobre o plano inclinado, o exemplo maior é as rodas, tá? As rodas, não, gente, perdão, as rampas. E as rampas, elas dão acesso não só a caminhões, como também a pessoas com necessidades, né, características, como pessoas que utilizam cadeiras de roda, tá? Então, as rampas, ela tem o uso de inclusão e uso também trabalhístico, que é no caso dos caminhões de carga e descarga, tá? Elas fazem uso dessa rampa. E quanto mais inclinado for um local, a gente vai precisar de mais força. Por quê? Porque a gente não pode deixar tipo um carrinho de mão solto numa superfície inclinada que vai cair e bater. Já que se for uma superfície menos inclinada, a gente já não vai ter que fazer tanta força para empurrar aquele objeto que ele vai conseguir ir sozinho, ok? Podem virar para a página 24. E aí a gente vai falar de alguns outros objetos que também é utilizado nesse plano inclinado. Gente, que objetos são esses? A cunha, os parafusos e as roscas. Isso aqui tá? tem um cabide, professora. Não me explicaram ainda como é que construiu a pirâmide. De dentro para Construindo fora. no ar com posto. Deixa eu chegar em Polias. Quando eu chegar em Polias, eu vou te explicar. O que acontece? A cunha, gente, vocês podem ir lá na página 24 e tem o desenho de um martelo e uma cunha. Cunha é um objeto pontiagudo que ele vai ser utilizado de perfuração. Então, ele vai perfurar algum local. Um prego, por exemplo, ele é utilizado em forma de cunha. Quando a gente quer pregar alguma coisa, a gente põe o parafuso na parede, usa o martelo e bate até a gente conseguir furar, né? Então, um prego, ele tem essa utilização de cunha, mas a gente utiliza esse termo, cunha, tá? As cunhas são formadas pela junção de dois planos inclinados, que formam lâminas cortantes. Então, ele é pontiagudo, nada mais do que algo pontiagudo, tá? Cortantes de ferramentas como facas, machados e talhadeiras. O uso da cunha facilita o corte e a divisão de um objeto. Aqui no Brasil, a gente não utiliza tanto quanto em países onde são mais frios, como exemplo o Canadá, que eles precisam cortar lenha para colocar na lareira para se manter quente durante o inverno. Eles utilizam muito os machados. E o machado, gente, ele é uma lâmina grandona que na ponta ela faz o quê? No final dele ele faz uma pontinha fina. Isso chama também cunha, porque a cunha tem que cortar algum objeto. Ele vai ser um plano inclinado que faz uma ponta cortante, que vai cortar algo, ok? Então, isso classifica uma cunha, tá? Como facas, machados e talhadeiras. E o uso desse objeto é para perfurar, ou coisas que a gente quer, madeira, seja alguma superfície mais rígida, ok? E a gente tem também as roscas. As roscas, gente, aqui no desenho dos parafusos, lá no 1, 2, 3, 4... No quinto parafuso, no sexto parafuso, a gente tem o desenho da rosca. A rosca, gente, nada mais é do que aquela partezinha que a gente utiliza quando a gente enrosca o parafuso.
A gente enrosca o parafuso, prende a rosca, aonde a gente quer que para de parafusar, e ele prende o parafuso no objeto que a gente quer, tá? Seja no maquinário, ou seja em algum outro tipo de... pode ser máquina elétrica ou máquina rústica, é o que a gente prende aonde ele quer, ou até mesmo algo que seja fixado na parede ou em algum objeto, tá? Então, as roscas são planos inclinados que formam enrolados em torno de um eixo, que esse eixo é o parafuso, ok? A rosca facilita o encaixe de um parafuso em um objeto sem usar muita força, bem? Então, nada mais é do que esse rosqueamento aí no objeto, no parafuso, ok? E Arquimedes, ele desenvolveu... Digamos que o Arquimedes desenvolveu o parafuso. Ele criou um maquinário que chama parafuso de Arquimedes, que servia para a retirada de água de rios, tá? Aí o desenho está aqui do lado, é essa imagem que está abaixo. Então, o que ele desenvolveu? Era um móvel feito de madeira com o quê? Um parafuso, o rosqueamento de um parafuso de metal na parte de dentro. E aí tinha uma manivela. O que ele fazia? Ele ficava girando. Quando ele girava essa manivela, o parafuso pegava a água que estava lá no fundo do rio e ia levantando ela até o reservatório. E aí isso ficou conhecido como parafuso de Arquimedes e foi uma das primeiras máquinas que eles inventaram para a retirada da água dos rios, porque antes era feita por meio de poços e com baldes, né? E aí Esse bicho Arquimedes é fez... Stonks. Hã? Esse cara é Stonks. Você viu, não é? Esse cara Arquimedes aqui é ajudou um muito. QI nível 1000. Isso. E essas hélices do rosqueamento de Arquimedes serviram como estudos futuros para as hélices dos aviões, tá? Então, igual eu falei, o conhecimento, os estudos, eles são construídos, né? Então, começou com Arquimedes, foi indo até chegar numa hélice de um avião, e hoje em dia nós temos hélice não só de avião, mas a gente tem hélice também nos... O Arquimedes também inventou a hélice de avião. Não, ele inventou essa hélice que retirava a água. E a partir do estudo dessa hélice de Arquimedes que foram criadas as hélices dos aviões. Pronto, agora Arquimedes é Deus. Não, o cara criou tudo. Meninos, vocês podem grifar os dois primeiros parágrafos. O parágrafo que está falando das cunhas, dos machados, e o parágrafo que está falando sobre os parafusos, tá? O primeiro e o segundo parágrafo. Oh, misericórdia. Amém. Não sei o que está acontecendo aí, mas amém. Pronto? Chegamos Vocês na podem última virar página. para a página 25, que é a última, e eu vou explicar para o Luiz agora como que eles construíram as pirâmides. Aê. Existe um material, um conjunto que chama polias. Só que quando a gente fala polias, eu particularmente lembro de polimento, mas não é. As polias é como se fossem roldanas. O que é roldanas? Rodanas nada mais é, gente, do que uma máquina muito simples, composta por um eixo, que aqui no livro fala sulco, mas pode ser determinado por um eixo. Esse eixo, ele vai possuir rodinhas, igualzinho nesse desenho. Essas rodinhas são muito utilizadas na construção civil para levantamento de cargas, levantamento de objetos, ou até mesmo em pinturas. Quando a gente vê um prédio muito grande e as pessoas pintando lá, elas estão o quê? Em cima de um objeto, e aí esse objeto elas vão puxando a corda, e o quê? Esse carrinho que elas estão, eles vão subindo pelo prédio. Aí a pessoa pinta, depois a pessoa abaixa e esse carrinho vai descendo. Isso é feito através dessa roldana. Roldana também é muito utilizado no sistema de cortinas. Não essas cortinas que tem o varão e a gente sobe só de empurrar. Mas exatamente, sabe aquelas cortinas que a gente tem na escola, que a gente tem que rodar uma cordinha e aí vai fechando e abrindo? Aquilo lá é um exemplo de rodana. Então, o que acontece? Vai ter um eixo. Jesus amado. Caraca, esse microfone seu nem é do Paraguai, né, velho? Áudio ótimo. Então, pronto, já te vi. Então, o que acontece?
Então vai ter um eixo, ou pode ser de madeira, pode ser de qualquer outro objeto. Vai ter uma rodinha presa. Nessa rodinha eles vão passar uma corda. E aí nessa corda eles vão o quê? Suspender o material que eles querem. Então, eles querem. Então, por exemplo, aqui na primeira rodinha, aqui é um aglomerado de madeiras. Então eles prenderam, passaram a corda por essa rodinha que está presa nesse eixo, que a gente chama de roldana. E o que? Eles vão puxar. Eles puxando, eles vão levantar esse objeto lá em cima. Então, é assim que eles levantavam o que antigamente? As pedras que eles utilizavam nas construções. Eles amarravam e vários dos escravos, porque isso aqui era feito na época com os escravos, iam puxando e conforme eles fossem puxando, esse objeto ia subindo e chegava até o alto, onde eles queriam continuar a construção. E aí, o que acontece? Quando o material é muito pesado, eles vão aumentando as rodinhas. Então, por exemplo, o primeiro desenho tá aqui, né, as caixas de madeira e só tem uma rodinha. No segundo desenho, a corda, ela já vem presa aqui de cima. Por quê? Porque com a corda presa aqui de cima, ela vai ajudar a subir e descer. Então, a gente tem o quê? Duas rodinhas. Então, o fator de força delas tem a força aplicada e a força do objeto, vai ser 2. No terceiro, vai ser 4, porque eles utilizavam duas rodinhas para essa passagem de força. E no último vão ser 8, porque cada rodinha representa 2, tem valor de 2. E a rodinha que está presa diretamente no bloco com as madeiras, a gente não conta. A gente só conta as rodinhas por onde vai auxiliar o quê? A levantar. Quanto mais pesado um objeto, mais força rodando tem que ter, porque senão ela não consegue levantar. Então, isso é muito utilizado em construção civil até hoje, tá? Só que não precisa ser tão profissional. Tem algumas roldanas que são feitas de forma mais rústica, digamos assim, né? E eles conseguem levantar os blocos e descer os blocos sem problema nenhum. Eles, às vezes, utilizam só mesmo uma madeira e eles passam uma corda e fica levantando e subindo. Então, muito amado. Foi. Mas, meu Deus, que áudio ruim. Então, a gente tem, eu acho que o microfone dele, às vezes o fone de ouvido dele. Então, a gente tem as polias. Isso aí? É o Enzo. Então, a gente tem as polias fixas e as polias móveis. Tudo vai depender do movimento que a gente quer realizar com essas roldanas, ok? Então, polia e roldana é a mesma coisa. Meninos, podem grifar também esse primeiro parágrafo sobre polias. E agora a gente vai lá para a página. Tô brincando. Já me assustei aqui. A gente Falou, bora lá pra página. esse capítulo. Jesus. Desligou o áudio, já desligou o áudio. Desliga o áudio aí, Renzo. Desligou? Nossa. Enzo, meu filho,